Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Eu tô com essa mensagem aqui para vocês, uma mensagem que eu creio que vai abençoar a sua vida, né? A mensagem que Deus colocou no meu coração é sobre aquelas pessoas que não conseguem se libertar, né, dos seus pecados, não conseguem se libertar de prisões espirituais, aqueles velhos ciclos, né, que na nossa caminhada às vezes a gente se vê fazendo, a gente se vê preso naquilo, velhos traumas que de fato a gente acaba sempre voltando naquele lugar e não entendemos, né? Eu assisti esse tempo aí um curso que eu estava fazendo de libertação e o pregador disse assim, que filho feito no casamento é como se ele tivesse nascido debaixo de um guarda-chuva, debaixo de uma proteção. E quando o filho não nasce debaixo de um casamento, mas sim fora de um casamento, fora de uma aliança verdadeira, fora de algo realmente aliançado, que era querido, que era realmente aceito pelos pais, né? Ele nasce sem proteções espirituais, o guarda-chuva sai, né? E eu achei interessante essa analogia que ele faz, né? Porque quando ele fala do guarda-chuva, ele está dizendo que o guarda-chuva protege do sol, protege da chuva, protege de tudo aquilo que é externo, há uma proteção, né, sobre a vida das pessoas. E eu, desde esse dia eu comecei a pensar a respeito, né, de como hoje se perdem os valores, se perdem os princípios. E eu fiz uma visita, né, esses tempos e eu me deparei com uma situação semelhante a isso, né? Como isso gera ausências no nosso coração, como isso gera tristezas, né? E o fato é que se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre. O mundo espiritual ele funciona da seguinte forma: ele funciona mediante a confissão e mediante a palavras, a ordens, né? Eu vou ler algum texto aqui e eu queria que você meditasse comigo nesse texto também. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é a luz e nele não há trevas nenhuma. Essa palavra luz ela também pode ser trocada por conhecimento. Deus é o próprio conhecimento. Nele não há variação de ignorância. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas não andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse versículo que eu queria trazer ao seu coração. Muitas vezes nós entramos em uma situação em que nós não trazemos a luz. Sabe, irmãos, há muito tempo atrás eu já aprendi isso, não sei de onde veio, se foi de um livro, se foi de algum lugar que eu ouvi, ou se veio isso, né, foi o próprio Espírito Santo que trouxe. E eu aprendi o seguinte, que tudo que a gente mantém escondido, que a gente tem vergonha, que a gente não confessa, né, isso tem domínio sobre a gente. Vou tentar trazer de uma outra forma. Sabe aquele pecado que você não compartilha, que você não consegue nem conversar com Deus?
né? Ou até mesmo trazer alguém que você sabe que não vai te expor. Esses pecados são as nossas prisões, né? Ou aquele lugar onde você, não, isso aí é normal. São lugares onde nós estamos presos. E na verdade, quando a gente traz a luz, nós estamos abrindo oportunidade para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte. Então, confesse, fale, deixe, né? É claro que todo pecado ou todo erro que você cometeu, a gente tem que ter sabedoria. A gente não vai chegar e vai colocar no ventilador para todo mundo ficar sabendo, sabe, irmãos? Mas sempre vamos encontrar alguém que nós podemos compartilhar, né? Mas se não encontrarmos, e for algo realmente que vai trazer um dano para a nossa vida, a gente tem que confessar ao Senhor, porque Ele é a pessoa principal a ser confessada. Quando você confessa um pecado no mundo espiritual, né, Satanás ele perde a atuação, porque ele trabalha nas trevas, né? Aleluia, ele trabalha onde nós temos medo, onde nós temos somos dominados, né? Quando a gente coloca a nossa vida em primeiro lugar, né? Quando a gente coloca a nossa aparência, o nosso status em primeiro lugar, acabamos desonrando quem o Senhor é, né? Porque se importa alguma coisa é o Senhor, né? Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. E nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda o seu mandamento, é mentiroso. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda o seu mandamento, é mentiroso, né? E ele está falando de amor ao próximo. Aleluia. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, qualquer que guarda a palavra de Cristo, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Você tem que andar como Cristo andou. Irmãos, sabe o que eu acho interessante? É que quando a gente lê essas palavras, as pessoas isolam. E elas acham que nós temos que caminhar como Jesus amou. Em que sentido? Em glória, em poder, né? Ou morrendo e tal. Não. Andar como ele andou significa andar com propósito. Jesus tinha um propósito. Ele veio cumprir a lei, né? Ele não julgava as pessoas e ele fazia a vontade do Pai. Então nós temos que fazer a vontade do Pai e andar no propósito do Pai. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus. Amém? Então andar como Jesus andou é fazer a vontade do Pai. Amém? Aleluias. Amados, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivesse. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo vos escrevo novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Então, nós não temos que andar nas trevas, mas na luz. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Irmãos, eu tenho falado muito sobre isso. Não ande em mágoa, não ande em rancor, não tenha barreiras nem trava com pessoa alguma nessa terra. Amém? Não estou dizendo que você deva conviver com todo mundo ou coisa parecida. Não, estou dizendo que no seu coração você tem que olhar para essas pessoas com liberalidade, ou seja, com um coração puro, desejar que elas se salvem, desejar a transformação na vida delas, desejar que elas conheçam a Jesus, amém? Que elas conheçam o Pai. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos.
Preste atenção. Se você não gosta, né, ou tem algum receio, alguma mágoa, irmãos, eu tenho visitado ou estado com muitas pessoas que têm mágoas dos pais. Por isso que eu comecei a história do guarda-chuva no começo, né? E não importa de quem é a sua mágoa, né? Sabemos que os nossos pais, eles têm uma autoridade extraordinária sobre a nossa vida. Eu passei um período da minha vida em que eu tinha mágoa dos meus pais, né? E quando eu pedi perdão para os meus pais, né? Eu os perdoei. Porque afinal de contas, na minha mágoa eu liberei palavras, na minha mágoa eu gerei sentimentos, na minha mágoa eu gerei prisões na minha vida. Quando eu confessei isso diante do Senhor, houve uma limpeza no meu coração, né? O Senhor começou a trazer ao meu coração uma nova caminhada, uma nova oportunidade. Ele me trouxe para a luz. E chegou um tempo na minha vida que eu tentava, mas eu não prosperava. Não prosperava. Por mais que eu me esforçasse financeiramente, não havia uma bênção sobre a minha vida. E um dia eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu me esforço tanto. E de fato, irmãos, eu me esforçava muito. E eu não conseguia ver a bênção do Senhor. E Deus falou comigo no meu coração, vá até o seu pai e peça para ele te abençoar. E eu falei, cara, eu faço qualquer coisa, cara, porque eu não aguento mais essa situação, né? E eu fui até meu pai. E meu pai falou assim, não, meu filho, mas eu te abençoo. E eu lembro que eu dobrei o joelho na frente dele. Eu disse, pelo amor de Deus, bota a mão na minha cabeça e me abençoa, né? E ele chorando, botou a mão na minha cabeça. E ele disse, pai, eu abençoo meu filho, pai. Eu cancelo qualquer palavra de maldição que eu tenha feito sobre o meu filho. E eu abençoo. Irmãos, desde aquele dia, portas maiores se abrindo, sabe? Portas que realmente trouxeram alegria ao meu coração, né? E algo que a Bíblia diz que o Pai é que nos dá a bênção. Sabe aquilo que a gente chama de antiquado, né? Que quando a criança ou o filho chegava no pai e falava, bênção, pai, e o pai dizia, Deus te abençoe, meu filho. É uma verdade, né? Deus te abençoe, meu filho. Então, que você tenha a bênção das autoridades sobre a tua vida, que você tenha a bênção de Deus sobre você. E eu queria também ler um outro texto aqui, aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Na verdade, as pessoas hoje, elas até mudam o sentido desse texto. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Irmãos, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. O que é interessante quando a gente fala assim, as pessoas dizem, não, mas como é que eu não vou gostar dessa terra, né? Tem muita coisa boa e tal e tal. Não. Quando fala não ameis o mundo, quer dizer que você não deve gostar desse sistema, desses moldes, dessa maneira de pensar, né? O mundo é justiceiro, o mundo tem meritocracia, o mundo só recebe quem faz. Então, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, sabe? Não devemos amar esse sistema. Jesus chegava no lugar e dizia, é chegado o reino dos céus. Se é chegado o reino dos céus, irmãos, é porque é chegada uma nova cultura, uma nova forma de pensar. Pai, cadê o... Bom dia, filhinha, vem cá, vem. Deixa o pai terminar a gravação aqui, só um pouquinho. Então, irmãozinhos, essa aqui é minha filhinha, ó. Deixa eu trazer para vocês, já que ela apareceu. Olha lá. Essa filhinha acabou de acordar. Então, não ameis o mundo, né? E nem o que há neles. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Ame o que Ele ensina, né? Ele está te ensinando a perdoar, a amar o próximo. Então, ame o próximo. Pense nisso. Não ande nas trevas, ande na luz, ande no conhecimento de Deus e seja livre. Sabe? Confesse os pecados e deixe. Jesus chega certa feita, Ele cura uma pessoa, Ele perdoa ela e diz, vá e não peques mais. Ou seja, vá e não ande no erro. Vá e aceite esse perdão. Há um perdão para você. Amém? Leve a sério as palavras de Deus. Eu tinha separado um texto também em Deuteronômio. Se você sentir no coração de ler,
Deuteronômio 26, né? Ele fala sobre a obediência e a desobediência, do castigo. Papai, cadê a mamãe? Mamãe saiu para trabalhar, filhinha. Deuteronômio não, desculpa. Levíticos 26, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Compartilhe essa mensagem. Eu sei que ficou muita leitura, mas eu queria que você lesse, sabe, irmãos? De fato, o que fica é o que Jesus disse. De fato, o que fica é o que o Espírito Santo tem nos dado, né? E Ele nos deixou a Escritura como para ensino, para edificação, para exortação, né? Que você se sinta hoje amado pelo Senhor, que você se sinta hoje cuidado pelo Senhor. Não ande em mágoa, né? Confesse os seus pecados e deixe, saia das trevas. Não guarde nada oculto, não guarde nada na escuridão, né? Traga luz para que Cristo venha te perdoar. Amém? Que Deus te abençoe. Dá um like aí, dá um joinha, comenta, porque isso faz o vídeo ser divulgado, tá bem, irmãos? Deus abençoe e fique na paz.